Olá, bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que é, olha, fascinante. Como é que dá para comparar o que as pessoas dizem em diferentes idiomas para, de fato, entender a mente humana? Fica a pergunta: será que as palavras que a gente usa são o espelho do que somos, de verdade? Não importa a língua que se fala? É uma pergunta e tanto. Vamos ver como a ciência está tentando responder isso, investigando a linguagem para tirar conclusões sobre a psicologia humana em escala global. Então, a ideia central aqui é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. A nossa linguagem é um reflexo direto da nossa mente, e a análise de texto é a chave que promete abrir essa janela. Já faz décadas que pesquisadores pegam as nossas palavras e transformam tudo em dados. Cada pronome, cada adjetivo, cada verbo que a gente usa, tudo pode ser quantificado para revelar padrões sobre o que pensamos, o que sentimos, como a gente se conecta. É quase como se o nosso jeito de falar fosse uma janela totalmente transparente para a nossa psique. E uma das ferramentas mais importantes para fazer isso se chama LIWC. Pense nela como o padrão ouro na análise de texto, sabe? Ela é usada numa variedade incrível de áreas, desde a psicologia clínica até a ciência política, tudo para decifrar o comportamento humano. O potencial disso é gigantesco. Mas, é claro, toda essa tecnologia poderosa encontra um baita desafio quando a gente tenta comparar línguas diferentes. E a coisa não é tão simples quanto parece. Cada língua tem suas próprias regras, sua própria música. A sintaxe, a morfologia, o jeito de expressar as ideias, tudo muda. Então, o problema não é só traduzir as palavras. O problema é de dados mesmo. Comparar a frequência de palavras entre línguas diferentes sem nenhum ajuste é como comparar, sei lá, bananas com abacaxis. Não faz sentido. E olha só que exemplo perfeito, o nosso português do Brasil. A gente tem uma tendência natural de repetir o sujeito da frase, né? Ele foi lá e ele fez aquilo. No inglês, isso não é tão comum. Então, se a gente simplesmente contar os pronomes, os dados brutos podem enganar, e muito. Olhando para um gráfico de dados brutos como este aqui, um pesquisador desavisado poderia concluir, por exemplo, que os falantes de português são psicologicamente mais focados nos outros do que os falantes de inglês. Mas, na verdade, o que esse estaria medindo é só uma peculiaridade da nossa gramática, e não um traço psicológico real. Bom, o ponto crucial é que isso tudo cria um problema estatístico. Os dados de texto que a gente chama de nível 1, eles estão, digamos, aninhados dentro de uma língua específica, que é uma variável de nível 2. Se a gente mistura esses níveis sem o cuidado certo, a gente quebra regras da estatística e acaba com resultados confusos que não são nada confiáveis. Mas, felizmente, os pesquisadores desenvolveram uma solução estatística bem inteligente para, digamos, nivelar o campo. Vamos dar uma olhada em como ela funciona. A ideia é basicamente avaliar cada idioma na sua própria curva. Pensa assim, é como comparar corredores que estão em terrenos diferentes. Não dá para olhar só para os tempos finais. É preciso levar em conta a dificuldade de cada pista, certo? Com a linguagem, o princípio é exatamente o mesmo. Vamos detalhar isso um pouco. O processo tem 3 etapas. Primeiro, se estabelece a norma para cada idioma, analisando uma quantidade enorme de texto. Depois, se mede o quanto um texto individual se desvia dessa norma da sua própria língua. E, por fim, esse desvio é convertido numa pontuação universal, chamada de score Z. Aí sim, dá para comparar de forma justa. O nome técnico para isso é padronização dentro do idioma. O que ela faz, na essência, é reposicionar os dados de cada pessoa, usando como referência outras pessoas que falam a mesma língua. Isso permite chegar numa estimativa pura das associações psicológicas, sem o viés da estrutura da língua. E qual é a recompensa por trás de todo esse trabalho? É a busca pela verdade. É conseguir resultados que reflitam a psicologia de verdade, e não só a gramática. Esse slide aqui mostra bem o caos dos dados brutos. Cada idioma parece estar no seu próprio universo, o que torna qualquer comparação direta não só impossível, mas também enganosa. E aqui está o momento ahá. Depois da padronização, a bagunça some. Os dados agora estão alinhados, e as verdadeiras diferenças relativas entre os textos ficam muito claras. É como se a gente conseguisse remover o ruído da gramática para finalmente enxergar o sinal psicológico. Como os próprios pesquisadores dizem, essa técnica nos dá resultados que não têm mais correlação com a variável do idioma. Isso leva ao que eles chamam de uma estimativa mais pura das associações psicológicas, como a relação entre usar mais pronomes de primeira pessoa e depressão, por exemplo.
No fim das contas, é isso que permite que a ciência faça afirmações válidas. Permite que os pesquisadores concluam com segurança que os padrões que eles encontram são por causa de processos psicológicos reais e não simples acidentes da estrutura da fala de cada povo. E essa abordagem cuidadosa, que respeita as diferenças culturais, não é só uma questão acadêmica, não. Ela se tornou ainda mais importante na nossa era de inteligência artificial. Com a ascensão dos grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs, um desafio totalmente novo apareceu. Essas ferramentas são incrivelmente poderosas, mas esse poder todo também traz novos riscos. Aqui a gente vê um contraste bem importante. A abordagem de dicionário, como a do LWC, quando é padronizada, respeita as normas de cada língua e preserva as nuances culturais. Por outro lado, alguns LLMs podem acabar achatando essas diferenças, sabe, tendendo a um padrão mais ocidentalizado. E as evidências já apontam para um risco real. Ao tentar se otimizar para um público global, alguns desses grandes modelos acabam perdendo a sensibilidade para as pistas e expressões que são superlocais, superculturais. O perigo é criar uma média global que, na verdade, não representa ninguém de verdade. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Conforme as nossas ferramentas para entender uns aos outros ficam mais e mais poderosas, como é que a gente garante que elas vão ampliar a diversidade cultural, em vez de, sem querer, acabar apagando essa riqueza? A resposta talvez esteja exatamente nesses métodos cuidadosos, que respeitam a identidade única de cada idioma.